Olá, jovens, tudo bem com vocês? Cá estou eu de novo, João na área, e hoje nós vamos falar um pouquinho na nossa, seria a quarta aula, né? Mas a gente está aí evoluindo, sobre o diagrama de fases do ferro e carbono. Então, a gente vai seguir aqui o nosso conteúdo de metalurgia. Eu tenho que arrumar isso aqui ainda. Tô falando para você que a vida tá difícil. Vamos falar um pouco sobre a visão panorâmica dos materiais, só para a gente entender em que situação nós encontramos nos diagramas de fase. Então, o foco aqui do nosso estudo, lembrando sempre, porque essas aulas são focadas por um curso técnico em mecânica, e o nosso entendimento sempre é tentar entender as propriedades dos materiais, porque os materiais eles vão alterar as propriedades dependendo da microestrutura que eu tenho. E essa microestrutura vai depender da composição, que é o material que eu escolho, da fabricação. Então, se eu pego o material e vou usar um processo de fabricação, eu vou alterar as propriedades. É bom eu saber disso, porque essas propriedades alteradas podem nos trazer um desempenho não desejado ou inesperado. Processos térmicos que a gente vai ver mais no futuro, mas também vai afetar a microestrutura. Então, o estudo sempre nosso é focado na microestrutura e entender como que essa microestrutura vai influenciar as propriedades. O foco da disciplina, então, sempre é atrelar tudo que a gente estuda às propriedades, para tentar entender o desempenho, que é o produto final. E se a gente for olhar em microestrutura, a gente tem aqui na seta de cima esse gráfico aqui, ó, que na verdade ele é um diagrama. E é nele que vai ter, então, as fases ou o comportamento das moléculas de acordo com temperatura e pressão e porcentagem de carbono, no caso do ferro e carbono, do aço e do ferro fundido. Então vamos estudar esses elementos, tá? Dando sequência, então, a gente já deve ter estudado lá com o tio Adalberto o diagrama de fase da água lá no ensino médio. Ou se não, no ensino fundamental também, né? Então, o diagrama de fases da água, ele é uma questão muito interessante aqui, porque é ele que nos diz a região onde a água se encontra no estado sólido, onde vai estar no estado líquido e onde vai estar no estado vapor. Eu peguei esse diagrama aqui porque é um diagrama simples, que normalmente a gente estuda desde lá no fundamental. Mas o diagrama da água é mais complexo, tá? A gente tem vários tipos de sólidos, de água, de gelo, tá? De cristais formados. Líquido é que, seguindo o líquido aqui mais para frente, vai chegar num ponto crítico, onde a gente vai ter fluido supercrítico, coisas do gênero. Mas o que que é interessante então entender? Que existe um contorno aqui, linhas de contorno, que vão delimitar as fases. E elas vão estar atreladas às situações, como na água, pressão e temperatura. A mesma coisa vai acontecer com o ferro e o carbono. Então, a gente tem esse gráfico, que é um diagrama, e nesse diagrama, o meu tá em inglês, que inferno, depois eu tenho que trocar isso. O meu diagrama, ele é um gráfico, temperatura na vertical e composição na horizontal. A composição é em relação ao carbono, tá? Então é assim, ó, eu tenho 0% de carbono, se eu tenho 0% de carbono, 100% ferro. E aí eu tenho um máximo 6,70 de carbono, e aí agora vai ter 93,3% de ferro. Então a gente tem uma combinação de ferro e carbono nesse cara aqui. E a gente tem que pensar que essas linhas aqui vão delimitar, e são várias, né? Não são só aquelas poucas que a gente viu no diagrama passado da água. Elas vão apontar situações interessantes. A melhor delas, a mais importante aqui, eu vou tentar fazer essa separação. Deixa eu mudar a cor só para ficar usar as cores do instituto. É, é aqui, ó. A gente vai dividir mais ou menos aqui, uma linha reta perfeita, tá? Se vocês podem ver, uma linha reta perfeita. Tá? Aqui em 2,14, nesse ponto aqui, a gente vai dividir para cá, menos que 2,14. A gente vai chamar isso aqui de aço. Meu Deus, escrever a mão no mouse.
aço. E pra cá, ferro fundido, beleza? E aqui, ferro fundido. Na pandemia eu escrevia melhor. Ó, já tô perdendo a prática da pandemia. A pandemia ficou pra trás, graças a Deus. E aqui, ferro fundido. Vou chamar de fofo, tá? É, Essa divisão, então, do diagrama, a gente vai ter dois materiais distintos, o aço e o ferro fundido. Lembrando que, quanto maior a porcentagem de carbono, mais duro é o material. Então, o ferro fundido é mais duro que o aço. Além disso, a gente vai ter dois pontos interessantes aqui. Esse ponto aqui do ferro fundido a gente vai chamar de eutético. Eu nem vou tentar escrever isso, tá? Chama eutético. Será que eu consigo? Não, não vou conseguir. Não consigo. Tá muito ruim meu mouse. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a sensibilidade dele, daí eu consigo escrever. Acho que agora sim. Só que aí fica horrível. Eutético. Eu de verdadeiro tético. Meu Deus, velocidade lenta. É, Tico. Ó, com velocidade ruim é fácil fazer. Velocidade ninja é difícil. E aqui, pessoal, aqui tá 0,76 e é 0,76 mesmo, tá? Só que a gente vai chamar normalmente de 0,8, tá? Pra ficar mais fácil. A gente usa 0,8. E a gente vai chamar esse cara aqui de... Deixa eu mudar de novo a velocidade, porque, né? A gente vai chamar esse cara aí de... Eu não sei se eu consigo escrever, eu vou escrever aqui embaixo. A gente vai chamar esse cara aí, eu vou manter um pouquinho mais a velocidade pra não ficar tão ruim. Eutetoide. 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 E esse ponto eutetoide, ele é importante porque vão acontecer coisas especiais nele, tá? Então, aqui no ferro fundido eu tenho ponto eutético e no aço eu tenho ponto eutetoide. Na aula de hoje a gente vai focar mais no aço, beleza? O foco vai ser o aço e no futuro a gente conversa mais sobre o ferro fundido, combinado? Então funciona assim também de regra geral com relação ao gráfico. A gente tem um L aqui e esse L é para indicar líquido, tá? Então tudo que tiver para cima dessa fase aqui, ó, na verdade nessa linha, desculpa, nesses contornos que estão aqui, é líquido, tá? Então estamos no estado líquido. Conforme eu vou resfriando, ou seja, baixando a temperatura, descendo aqui, ó, a gente vai começar a solidificar. Então, eu atravessei a fronteira da fase e eu começo a solidificar. E a solidificação está sendo indicada, né, por essa letra grega chamada gama. E a letra gama é o ferro gama, tá? Então, a letra grega gama indica o ferro gama, que nada mais é do que o ferro organizado na estrutura CFC, cúbica de face centrada. E a cúbica de face centrada tem uma característica interessante que você deve lembrar. Os átomos de carbono conseguem se dissolver melhor nessa estrutura. Ou seja, ele consegue entrar lá dentro dessa célula unitária e se alocar lá dentro, tá? Então a gente começa a ter ferro gama aqui, junto com carbonos. E conforme a gente vai descendo aqui a temperatura mais, a gente vai adentrar nessa outra região, parece um losango grande, né? É essa região que a gente vai chamar de austenita. E o que que é austenita, na verdade? A austenita, pessoal, é esse ferro gama sólido, já está em estado sólido, formado numa estrutura cúbica de face centrada. Tá aqui a austenita. Só que ela nada mais é do que esse ferro gama. Então é o ferro gama em uma solução de carbono, ou seja, com carbono, tá? Então o ferro gama com carbono dá a nossa austenita. E o carbono está diluído nos meios desse ferro gama. Aí, o que que acontece? Conforme vai resfriando, pessoal,
a gente vai ter algumas linhas aqui de fronteira. Essa linha aqui a gente chama de A3. Essa linha a gente chama de ACM. Vem de sementita, tá? A gente já vai ver. E essa linha que começa aqui do início até o final, pessoal, a gente chama de A1, tá? Então, aqui é o seguinte, quando eu for resfriando, se eu resfriar o aço com 0,8% de carbono, ele vai estar no ponto eutetóide, ele vai passar no ponto eutetóide aqui, né? E aqui vai acontecer uma situação. Aços com menos que 0,8 vão ter uma situação diferente do que aços com 0,8. Então, aços com menos que 0,8, a gente vai chamar eles, são aços específicos, que a gente vai chamar eles de aços hipoeutetóides, tá? Eu só vou pôr o hipo aqui, pra gente lembrar que ele é o hipo. A gente vai chamar de hipoeutetóide. E o que que tem esse hipo? O hipo nada mais é do que menos, né? É um prefixo do português que indica menor. Então tem menos carbono que o ponto eutetóide. Então é um hipoeutetóide. E os que tiver mais carbono vão passar por um processo de resfriamento e modificação estrutural diferente, são os hipereutetóides, tá? Então se ali é o hipo, aqui é o hiper, que é demais, né? Então é o prefixo hiper, beleza? E a gente vai estudar cada um deles separadamente no futuro agora, né? Então vamos lá para definições específicas. Então aqui é essa região aqui, ó, lembra do losango da austenita? Esse é o nosso gráfico cortado aqui principalmente no foco do nosso aço. E a gente tem o seguinte, a definição de ferro puro, pessoal, nada mais é do que um ferro com menos que 0,008% de carbono. A gente vai chamar isso de ferro puro. A gente vai chamar de aço, ligas de aço, né? Aquilo que tem entre 0 até 2,11 ou 2,14, tá? Depende do livro, beleza? O nosso livro aqui do diagrama tá usando 2,14. Liga de ferro fundido vai de 2,14 ou 2,11, depende do livro, até 6,7. Tá bom? Questões de dissolver, pessoal. O ferro alfa, que é o cara que está aqui, ele nada mais é do que o ferro na forma de CCC, cúbica de corpo centrado, lembra? Que tem dificuldade de dissolver carbono, ou seja, não deixa espaço para o carbono ficar alojado. Então, o que acontece é a migração desse carbono para outro local, tá? Ele não consegue ficar ali dentro, esse carbono vai ter que se organizar de outra forma. Já no ferro gama, ele consegue dissolver, ou seja, ele consegue suportar ou organizar dentro dele, ou o carbono ficar junto com ele ali naquela estrutura, em até 2,11 ou 2,14%, tá? E lembrando então que o ferro gama é um ferro organizado na estrutura CFC, tá bom? A gente tem também a austenita, é uma microestrutura, tá, pessoal? Isso aqui são microestruturas, ainda não comecei, vou começar agora. Microestrutura de austenita, pessoal, tá? Austenita, então, como eu conversei com vocês, é uma solução sólida de ferro gama e carbono. E aí a gente tem também a cementita. Quem que é a cementita, pessoal? É o carboneto de ferro, ou Fe3 carbono, 3 átomos de ferro ligado a um carbono. E esse camarada aqui tem 6,7% de carbono em massa, tá? Em termos de massa, 6,7 carbono representa. E esse cara é a forma com que o carbono vai se organizar quando ele não consegue mais ficar dentro, alojado naquela estrutura de austenita. Então, como a austenita, pessoal, ela consegue absorver. Só que quando eu mudar a austenita, a gente vai ver que isso que vai acontecer. A austenita ela tende a mudar para uma ferrita. E o que é a ferrita? É o ferro alfa. E o ferro alfa não consegue absorver o carbono. Então esse carbono vai ter que sair da austenita para a austenita virar um ferro alfa, um ferro gama virar ferro alfa. E com isso esse carbono vai se organizar na forma de carboneto de ferro, que a gente vai chamar de cementita, tá? E aí a gente entra aqui nos nossos conhecimentos, tá? Da transformação do ponto eutetoide. Então esse aqui a gente já sabe que é o ponto eutetoide, não vou escrever.
Ele tem 0,8% de carbono, beleza? 0,8%. 8% de carbono. E o que acontece é o seguinte, ó, em altas temperaturas ali, aqui é 727, a linha do 727 graus Celsius, que é a linha 1. E eu tenho, acima dessa temperatura no ponto eutetoide, eu tenho o que a gente chama de austenita, né? Então tá aqui, ó, a linha de 727, acima do ponto eutetoide, que é o ponto E. Tudo isso aqui é austenita. A questão é a seguinte: se eu tenho austenita, que é uma mistura de ferro-gama mais carbono, então austenita é uma solução de ferro-gama com carbono, tudo sólido, tá, pessoal? Nada tá líquido. A gente fala uma solução, a pessoa pensa tipo leite com chocolate. É isso mesmo, a ideia é essa. É uma mistura de dois componentes. Mas a gente está no estado sólido, tá? Tá sólido isso aqui. E a gente vai fazer o seguinte: a gente, quando resfria, a uma temperatura de 727, vão acontecer mudanças, pessoal. A austenita, o ferro, quando começa a esfriar, ele tende, é uma característica dele, a se alterar de ferro gama, que é uma estrutura CFC, para ferro alfa, que é uma estrutura CCC. Então, o ferro alfa, pessoal, começa a aparecer nesse 727. Então, a gente tem aqui ferro gama e carbono, tá? Mas o ferro gama aqui, ó, pessoal, ó, os grãos de gama começam a nuclear, crescer, e aí o que que acontece? Aqui tá P, né? P nucleia, P cresce, colônias de P. Eu já chego aí. O ferro gama começa a virar ferro alfa. E o que é esse ferro alfa? É o ferro que saiu de CFC, cúbica de face centrada, para CCC, cúbica de corpo centrado. E no cúbica de corpo centrado, o ferro ele se organiza com um átomo de ferro no centro desse cubo. E nesse processo, o carbono tem que sair para isso ocorrer. E o carbono vai ter que se organizar de outra forma. E qual é a forma que o carbono vai conseguir se organizar? Em sementita, ele vai se ligar a alguns átomos de ferro, 3 para ser mais exato, com carbono, e vai formar a sementita. E eles vão se formar junto e eles vão se organizar na forma de lamelas. Então o que a gente tem aqui é ferro gama com lamelas de sementita, ou seja, o carbono organizado junto ligado com o ferro na forma de lâminas, veios, beleza? E a gente vai dar o nome desse negócio de ferrita, que é o ferro alfa, com lamelas de sementita de perlita. Então essa é uma microestrutura nova que a gente está aprendendo agora, chamada perlita. E a perlita nada mais é do que uma matriz, que a gente vai chamar de matriz, né? Com lamelas de sementita. Por que matriz, pessoal? Porque é o material predominante ali, tá? O ferro gama tá virando alfa e o carbono tem que sair dali do ferro gama. E então, para ele sair, ele se liga com ferros com 3 átomos de ferro, um carbono, e ele vai se organizar daí nesse meio todo de ferro alfa na forma de lamelas, de veios, tá? Como a gente está vendo aqui, ó. Então a gente tem os grãos gama e daí começa o grão gama a virar ferro alfa e o ferro alfa vai crescendo, crescendo e entre o ferro alfa vai começar a surgir veios, lamelas de sementita. Então vai ser assim, ó. Ferro alfa e um veio de sementita, ferro alfa, um meio de sementita. O carbono vai se, vamos dizer assim, empurrado para fora das estruturas e vai virar essas lâminas, que a gente vai chamar de perlita. Então por isso que fala assim, ó, grãos de gama, né, com carbono. E aí vai começar a nuclear perlita, tá? Formando as perlitas aí. Quando muda de estrutura, aí é no ponto do eutetoide, na verdade na temperatura de 727, se você quiser anotar aí, gravar na sua cabeça, tá? Tatuar no seu intestino, que na temperatura de 727, ok? Na temperatura de 727,
a austenita, na verdade, a austenita, que é o ferro gama com carbono, tende a virar uma perlita, que é ferro alfa com lamelas de cementita. Então, na temperatura de 727, sempre, nessa situação que a gente está vendo aqui de temperatura, pressão e transformação, a austenita vai virar perlita, tá? Toda austenita, pessoal, que chega nessa, que é a linha A1, tá, pessoal? Nessa temperatura de 727, toda austenita que chega ali vai virar perlita, beleza? Vai se transformar em perlita. Isso pode não ocorrer? Pode, mas a gente vai ver isso no futuro, tá? Isso vai ocorrer se eu não der tempo suficiente para a transformação acontecer. Porque assim como no gelo, onde eu coloco a água no forminha de gelo e levo para o congelador, e o gelo não se transforma de uma hora para outra, a água líquida não vira gelo de um pá, instantâneo, ou sei lá, de um minuto para o outro ela vira, ela vai congelando nas bordas até chegar no centro. Aqui é a mesma coisa. A gente tem a austenita e ela vai se transformando com o tempo até a perlita. E isso acontece numa temperatura constante de 727. Beleza? Tá. Então, no ácido tetóide, o que a gente tem é a austenita virando perlita diretamente. Então, a austenita chega na temperatura de 727 graus Celsius. A austenita, nessa temperatura, começa a se transformar em perlita. Por quê? Porque a gente tem, então, carbono saindo do ferro gama, o ferro gama se transformando em ferro alfa, esse carbono se juntando a três moléculas de ferro e virando a cementita e indo para uma lateral, né? Formando veios em torno dessa ferrita, que é o ferro alfa. Aqui tem uma imagem da ferrita, tá? A gente tem aqui os veios de cementita e o que está aqui no fundo, né, a matriz de ferrita. Pessoal, isso aqui também é uma microestrutura visualizada no microscópio. E normalmente as imagens, a parte mais escura da imagem pode ser em preto, em marrom, na cor café. Ela vai representar aí a cementita e a parte mais branca, a ferrita. Tá bom? Então a gente consegue visualizar aqui claramente, né? A gente vai ter um fundo, que é a matriz branca aqui, né? De ferrita e as lamelas, ó, várias lamelas de sementinha. E aí eu trouxe outro gráfico aqui, só pra gente mostrar. Então aqui, esse aqui é legal porque ele já tem, né, o 0,8. E aí o que que acontece? Do 0,8 a gente tem o seguinte, então, né, que é o ácido tetóide, a austenita se transformando literalmente só em perlita. Esse é o ácido tetóide. A gente tem o hipoeutetoide, que é esse cara aqui. Esse cara aqui, que é o hipoeutetoide, vai ter uma transformação antes, ó. Porque a linha do eutetoide é essa aqui, que é a linha 1, né? Onde a austenita vira perlita. É isso que acontece na linha 1. Mas tem uma uma fronteira de fase antes. E essa fronteira de fase antes que a gente tem que entender. O que será que está acontecendo aqui? Então a gente vai tentar visualizar isso aí. Então, o que que a gente tem aqui? Vamos estudar. A gente depois vamos ver também o hipereutetoide. Tá com C aqui, tá, pessoal? Não existe mais esse C. Acho que isso deve ser em português de Portugal, será? Esse gráfico, talvez. Tá? Ó, por exemplo, aqui tá a temperatura de 721, 738, que é uma faixa, tá? Não vai entrar nessas discussões, beleza? Vamos lá. Então, o que que acontece? No hipoeutetoide, a gente tem altas temperaturas o ferro gama, com carbono formando a austenita. E essa austenita, conforme vai resfriando, o que que acontece? Ela vai passar numa fronteira aqui do seguinte modo. Essa fronteira vai ser o início da transformação do ferro gama em ferro alfa. Aí você para e pensa, ué, mas no 727 isso também acontecia, o ferro gama virava ferro alfa. Sim, jovem, mas presta atenção aqui no tio, que o tio vai falar. Seguinte, eu tenho pouco carbono aqui. Pouco, pouquíssimo. Menos que 0,8. Se eu tenho menos que 0,8, o que que acontece?
Para a austenita virar perlita, para a austenita virar perlita, pessoal. Oh, meu Deus, perlita. Eu tô colocando um T no L, perlita. Essa austenita tem que estar, ela tem que estar com 0,8% de carbono. Porque a perlita tem, ela sempre tem 0,8% de carbono. Eu tô ficando maluco. Por cento de carbono. Então, o que que acontece? Conforme eu vou resfriando isso aqui, e esse aqui é um aço, por exemplo, um aço 1040. E o aço 1040, olha só, tem 0,4% de carbono. Ou seja, tem metade de 0,8. Então, o que que acontece? O, o carbono que está presente nesse ferro gama, que vai virar alfa, ele sai e vai para outra molécula de gama. Tem espaço ali para absorver. Então, o ferro gama ainda consegue absorver carbono. Ele consegue absorver carbono de tal forma que parte vira gama, parte vira alfa, ferro alfa, e os que continuam gama conseguem continuar absorvendo o carbono. De tal forma que os grãos começam a nuclear em alfa, crescem, e quando chega na linha 1, eu tenho ferro gama com austenita. E essa austenita agora, em vez de ter 0,4% de carbono aqui em cima, quando ela chega na linha 1 aqui nessa final dessa fase desse região aqui, a gente vai ter essa austenita com 0,8. Por quê? Porque com 0,8% de carbono, ela chega na linha 1 e se transforma em perlita. Então, lógico, a transformação não é imediata, tem nucleação de perlita e tudo que vira ferro alfa com carbono vira perlita, tá? E aí, em temperaturas abaixo de 727, ou temperaturas ambientais, a gente tem o aço hipotetóide, uma mistura de, então, ferrita com perlita, tá? Essa é a transformação dos aços hipotetóides, beleza? É isso que acontece. Coisas rápidas sobre nomenclatura. Por que que eu falei que isso é um aço 1040? Os aços, pessoal, têm nomenclaturas, a gente vai estudar mais pra frente, mas o 10 que tá aqui nesse 1040, esse 10 indica aço comum, tá? Aço comum. Eu nem vou escrever comum, vou. Comum. O que é um aço comum? Ferro e carbono. Beleza? Aço comum. Porque existem outros aços, tá? E aí o 40 vai indicar porcentagem de carbono. Esse 40 indica o 0,4% de carbono. Então, como que seria chamado um aço com 0,8% de carbono? 1080. 10 do carbono, 10 do aço e o 80 da porcentagem de carbono. 1080. Ah, professor, tem outros aços? Tem, pessoal. Tem o aço de fácil usinagem, que vai em enxofre. É o 11, tá? E aí tem vários outros. Tem o 12, tem o 14, tem o 15, tem o 33, tem o 33, tem o 34, 43, o 84, tem vários. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Beleza. Feito esse aqui pro hipotetóide, vamos ver como é que a gente se encontra ele, ó. Esse aqui, pessoal, é o 1005. Ou seja, ele tem 0,05% de carbono, pouquíssimo carbono. Então até a gente tem poucas regiões de perlita, ó. Essa é uma perlita, essa é outra perlita. E o que está em branco aqui, pessoal, é grãos de ferrita, que é ferro alfa, basicamente, tá? Esse aqui já é um aço 1010. Aço 1010, pessoal, é um aço muito comum, 1010 e 1020, que a gente encontra normalmente em qualquer lugar que vende aço, tá? Esse normalmente você vai encontrar. Eles não são tão fáceis, aços com mais carbono não são mais tão fáceis de encontrar. E também se tem alguma coisa especial também já não é mais tão fácil de encontrar. Mas o 1010 e 1020 eles são fáceis, são baratos. E normalmente estruturas ou equipamentos ou coisas que não exijam muito esforço, não tem solicitações específicas. Quando a situação é só tipo cercar
A gente usa esse aço aí, tá? Aqui outro aço, um aço com 0,3% de carbono. Como a gente pode ver, o que está em branco é ferrita e o que está em preto é a perlita. Aqui também, 1050. A gente tem aqui, ó, as lamelas, ó. Tá vendo as lamelas de sementita? É isso aí. Essas são as ferritas, essas são as lamelas de sementita numa matriz de ferrita. Então aqui a gente tem ferrita com lamela de sementita, aqui só a ferrita. Por acaso, a gente pode, por exemplo, estimar a porcentagem de carbono de uma. A gente vai ver isso nas próximas aulas, mas eu posso estimar a porcentagem de carbono em uma fotografia dessa aqui numa imagem de microestrutura. Essa microestrutura então é ferrita com perlita. E a gente sabe o seguinte, pessoal, que a perlita ela tem 0,8% de carbono. Então, se tudo for perlita, o que é tudo? É 100, né? 100%. Se 100% fosse perlita, esse aço teria 0,8% de carbono. Mas se a gente olhar aqui, não é 100% perlita, né? Quantos por cento disso aqui é perlita? Então a gente olha nessa imagem, nessa aqui, tá? A gente olha nessa imagem grande aqui, pode ser até nessa também. A gente olha aqui, pessoal, e tenta estimar mesmo com olhômetro, mas a gente tem que treinar o nosso olho com o futuro, né? A gente vai treinar e vai tentar verificar aqui mais ou menos quanto da fotografia está em branco, a parte branca que é ferrita, e quanto a gente tem a parte mais acinzentada ou preta, que é a perlita. Então, quantos por cento dessa imagem é perlita? Eu chutaria uns 60 para 70%, tá? Eu vou chutar 60% perlita. Mas acho que até mais, tá? Eu vou pôr até 70 aqui. Não sei se chega a 70, não. Tá entre 60 e 70. E eu coloco um X aqui. É uma estimativa, tá? E aí a gente pode fazer uma regra de 3. 70% de perlita tem 0,8. E 100%, né? E 70%? X, eu não sei. X. Múltiplo cruzado agora, essa é a regra. Então vai ser 100x vai ser igual a 70 vezes 0,8. E aí é só fazer essa conta. X é igual a 70 vezes 0,8 dividido por 100. Beleza? E aí é fazer a conta. Eu não tenho a conta feita aqui. Deixa eu procurar uma calculadora. Vamos lá. 70 vezes 0,8 dá 56. Dividido por 100. X vai ser igual a 0,56, o que? Por cento de carbono. Veja, a nossa estimativa deu muito próxima do 1050, o 0,5. E lembra que a gente chegou, eu pelo menos vejo que não tem 70%. Acho que tem um pouquinho menos. Então realmente é 1050, tá? É isso aí mesmo. Beleza? E eu fiz agora, nem tinha pensado em fazer isso agora. Porque, na verdade, isso a gente vai aprender no futuro. Tá? A gente vai aprender sobre os ensaios metalográficos. Tá bom? Sigamos. Aços hipereutetoides. Os hipereutetoides, pessoal, são aqueles que têm mais que 0,8% de carbono. E aí eu quero que você pare e pensa, opa, quando eu tenho austenita atravessando a linha A1, que é aquela de 727 graus Celsius, que é essa aqui, ó, essa linha 1, tá? Quando a austenita atravessa a linha 1, toda austenita vira perlita. E para isso acontecer, a austenita tem que ter 0,8% de carbono. Porém, agora, nesse caso, a gente tem mais carbono que 0,8. Então,
que vai acontecer? Conforme eu vou resfriando, eu vou chegar numa outra região, que é essa região aqui, ó, que é uma outra fase antes da austenita virar perlita. E por que ela existe? Pelo seguinte, a austenita ela tem que ficar com 0,8. A austenita ela consegue absorver até 2,14% de carbono. E o que acontece? Por exemplo, se eu tenho um aço com 1% de carbono, esse 1% tem que virar 0,8 na austenita. Então, 0,2% desse aço, desse carbono, desculpa, tem que sair da austenita. Então, conforme eu vou resfriando, e vamos supor que esse cara aqui tem 1% de carbono, tem mais, tá? Pela distância, ele deve ter até 1,4. Mas vamos supor que tem 1. Conforme eu for resfriando a austenita, eu vou atravessar essa linha aqui, que é a linha CM, que é a linha da sementita. A CM é de sementita. E o que acontece nessa linha? É nessa região que o carbono vai ter que se organizar de outra forma, porque o próprio ferro-gama vai começar a expulsar o carbono. Porque ele tem que ficar com 0,8, cara, quando chega na linha 1. Então, se eu tenho mais do que 0,8, eu tenho que colocar esse carbono de outra forma. E qual é a outra forma? Meu cachorro latindo. Eu vou pegar esse cachorro. O que vai acontecer? O carbono vai se juntar com o ferro. 3 de ferro virando sementita. E essa sementita, em vez de ficar entre o grão, em forma de lamela, ela vai ser empurrada no contorno do grão. Então vamos acumular sementitas aqui, ó, no contorno dos grãos, ó, tá? E conforme eu vou resfriando, ela vai crescendo até que chega na linha 1, e aí a austenita que foi expulsando o carbono, chega com essa austenita vai chegar aqui com 0,8% de carbono, porque ela tem que virar perlita, e perlita tem 0,8. E aí o carbono que sobrou se juntou, se formou, se precipitou, se acumulou no contorno do grão. Na forma de quê? De quê? De sementita. De sementita. E aí em temperaturas ambientes a gente tem na linha 1 a austenita virando perlita, e em temperaturas ambientes aí que a gente vai encontrar, a gente vai ter uma região então de perlita com contorno de sementita, tá? É isso que a gente tem nos hipereuteróides, que tem mais que 0,8% de carbono. Imagens aí. Lógico, pessoal, a gente tem que parar para pensar, né? É pouco, é muito pouco porcentagem de carbono que vai acumular no contorno. Então a gente vai ver essas regiões aqui, ó, porque a gente vê as lamelas, né? E a gente vê um contorno, tá vendo o contorno? Com, como se fosse uma lamela contornando, tá? É bem pequeno, ó. É bem pequeno. Esse aqui já é um aço bem. Não tenho aqui? Não tem a porcentagem. É muito carbono, tá? Ó, a região aqui, ó. Tá? Então a gente tem, ó, por exemplo, aqui é um contorno de grão, mas nem dá pra ver. Então, assim, nem sempre o contorno vai ficar todo com sementita. O contorno não vai ser tão espesso, tá? Esse é um contorno fino mesmo. E com mais carbono vai ficar um pouco maior, mas essa é a situação que acontece nos hiperotetóides. Tá ok? Dúvidas? Entre em contato, vamos conversando. E era isso, pessoal. Digam tchau.